Oi, este vídeo é a resenha do conto O Resto de Onça, escrito por Monteiro Lobato, aqui da sua coletânea Cidades Mortas, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. A excelente criatura lavou as munhecas, diminuiu o gás ao fogão, acavalou no nariz os óculos através de cujos vidros costuma coalhar-se para o cérebro todo o rodapé dos jornais e albertizou-se durante meia hora. Ao cabo, veio ter comigo. Esse é o trecho ali do começo de O Resto de Onça, escrito por Monteiro Lobato, que não conta a história dessa pessoa aqui descrita, que trata-se de Josefa. Pois é, apenas uma empregada de um certo cidadão, que a gente não fica sabendo o nome dele e em qual contexto ele está. Mas, bom, ele está conversando com vários amigos, uma roda de conversa, a respeito de contos. E lá pelas tantas ele faz um questionamento da qualidade ou da proposta de um certo texto sendo lido por ele. E ele diz que aquilo ali não é lá grande coisa. E para provar assim aos amigos, ele chama justamente sua empregada. Ô Zefa, vem cá, lê aqui para mim esse texto e diga a sua opinião. Exatamente então o que a empregada faz. E basicamente ela chega na mesma conclusão do que o seu patrão. É um texto, digamos assim, fraquinho. É curioso esse conto aqui do Machado de Assis, porque ele fala sobre contos. Interessante isso. Uma pequena metalinguagem acontecendo por aqui. Mas há um desenvolvimento. Bom, esse cidadão aqui, que a gente não sabe o nome dele, começa a questionar exatamente que no fundo, não é tão difícil assim fazer um conto. Basicamente qualquer pessoa pode trabalhar uma história e torná-la um conto. E dito e feito, ele bate uma certa aposta então com os amigos. Olha, qualquer pessoa que entrar por aqui vai conseguir contar uma história melhor do que esse texto que a gente acabou de ler. E, dito e feito, logo em seguida aparece um camarada conhecido e ele está voltando de uma certa viagem, foi fazer umas caçadas em algum lugar e acabou comentando: poxa, vocês estão sabendo daquela história do resto de onça? Todo mundo: oi? O que é o resto de onça? E então passa a contar exatamente as desventuras de um certo sujeito que estava tentando resolver um problema de onças numa certa propriedade. Basicamente isso, o conto que temos aqui do Machado de Assis, Machado Monteiro Lobato. Mas sim, o que vale primeiramente, como eu já comentei, essa metalinguagem aqui de um conto que fala sobre contos. E depois meio que a gente até esquece, porque essa história contada por esse sujeito que aparece é tão boa, mas tão interessante, que você nem se lembra da abertura então aqui dessa história. Na verdade, o que acontece aqui nesse conto é um artifício que o Monteiro Lobato se valeu muitas e muitas vezes em todos os livros que a gente já viu aqui de coletânea de contos. Ou seja, em muitos momentos ele começa o texto narrando um certo acontecimento através de um ou dois personagens. Mas logo em seguida, depois de 2 ou 3 páginas, ou seja, tudo aquilo é apenas uma introdução, pois uma dessas pessoas passa a contar ou relembrar, ou então toma contato com uma segunda história, que essa sim é importante e é a ideia principal então do Monteiro Lobato. Só que no caso aqui, embora isso esteja acontecendo de novo, ou seja, temos uma abertura, que é apenas um preâmbulo ou um certo contexto para a história, que é justamente o resto de onça, depois, ao final, meio que ele volta a essa abertura e faz um fecho. Ou seja, ele faz com que temos um ciclo e sim, constituindo então que a metalinguagem está funcionando ainda. Ou seja, não foi apenas um pretexto, uma gracinha que Monteiro Lobato estava fazendo. No fundo, ele criou sim esse círculo aqui da metalinguagem. Bom, mas e a história então do resto de onça? É interessante? Eu diria que é muito interessante. Primeiro, ela tem um tom assim macabro que, aliás, está faltando bastante aqui nesse livro do Monteiro Lobato, porque quando eu li o primeiro livro dele, que foi Urupês, e depois li Negrinha, aliás, ambos os livros estão comentados aqui em cima nessas duas playlists que eu vou deixar, onde cada um dos contos foi resenhado individualmente, como eu faço aqui também com Cidades Mortas. Nesses livros anteriores, acho que principalmente Urupês, eu descobri um Monteiro Lobato que faz histórias para adultos e também com bastante tensão, às vezes beirando um certo horror. E pela primeira vez, eu acho que aqui nesse livro acontece exatamente isso. Aparece um cidadão completamente
macabro pelo estado em que ele se encontra, um sujeito completamente desfigurado após um ataque de onça. Exatamente. Sim, por isso o resto de onça. O resto de onça é um sujeito que foi pego por uma onça. Foi praticamente comido, aliás, perdeu um dos braços, mas sobreviveu. E dessa sobra, literalmente, ele faz talvez um motivo de existência ainda, o que torna então essa história realmente muito especial. Ou seja, ela tem um tom macabro, mas também tem uma certa perseverança desse tal homem, desse personagem, né? E aliás, a gente começa então a fazer aquele estudo lá exatamente da coisa da metalinguagem, né? Que ele está, no fundo, sim, um homem contando o que aconteceu com o outro, o tal lá do resto de onça. Mas ele está fazendo uma proposta narrativa que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Ou seja, mesmo na linguagem falada, você consegue criar o que a gente chama de conto. Uma história curta, direta, que vai direto ao ponto, sem floreios. Ironicamente, dentro de um conto que tem um floreio inicial, que é exatamente falar sobre o ato da escrita, de se fazer pequenas histórias, de se constituir um conto. Ou seja, essa história aqui é muito esperta do Monteiro Lobato. E tirando o truque que ele faz da moldura no começo e no fim, a história em si, que é a coisa do resto de onça, é muito interessante. Passa um certo temor, um vai descrevendo exatamente o que aconteceu com esse cidadão no embate que ele teve com uma onça para lá de teimosa, que quase o comeu, mas não conseguiu fazê-lo. Agora eu também acho interessante, vamos falar da Zefa, né? Que foi a que eu destaquei aqui no começo, porque é algo curioso, né? Aquele cidadão, de novo, eu não sei quem ele é, o que ele está fazendo ali com os amigos, sei lá, uma sociedade de imortais de Itaoca. Quer dizer, na verdade é isso que está colocado no texto, né? Há uma certa associação ali literária, imortais mesmo, da cidade itaoquense. Eles estão discutindo a respeito da qualidade do texto de pequenas histórias de um certo escritor. Mas a baliza talvez maior é feita por uma simples empregada, ou seja, aliás, é uma mulher que ela é meio que famosa por fazer os seus quitutes, ou seja, ela tem uma grande profissão. E a capacidade dela de interpretar talvez a qualidade de um texto, se é bom ou realmente não é, também tange algo interessante, né? Que podia considerar não, apenas uma cozinheira, ninguém se importa com ela. Mas para aqueles homens ali, ou principalmente para esse cidadão que a gente não sabe o nome, tem muito mais valia ainda. E até meio que combina a opinião dos dois, né? A respeito da qualidade de muitos e muitos contos, ou seja, qualquer outra coisa escrita, prosa, né? Enfim, um texto para lá de interessante do Monteiro Lobato que eu gostei muito e me diverti também. E também senti um pouco de tensão, justamente pelas questões do resto de onça. Enfim, para o resto de onça de Monteiro Lobato, eu atribuo, com certeza, 5 asteriscos. Algo que me surpreendeu bastante. Esperava que apenas ser aquela coisa da moldura inicial, depois vinha uma história mais ou menos, mas não. Na verdade, o mais ou menos é muito do interessante e a moldura, sim, ela tem um contexto pra lá de especial. Bom texto do Lobatão. Bom, vamos ver se continua assim nessa qualidade os próximos textos aqui de Cidades Mortas. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, que vai ser amanhã, sempre lembrando, né? Estamos fazendo agora de segunda a sexta as resenhas individuais aqui dessa coletânea. Bom, enquanto o próximo vídeo não chega, deixa aqui do lado dicas de outras resenhas dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2021, que aconteceram em meses anteriores. E tchau!